Desde muito cedo conhecemos várias histórias sobre Drácula. Um vampiro que cravava os dentes no pescoço da vítima, sugava o seu sangue e a transformava também em um vampiro como ele próprio. Embora isso não seja inteiramente verdade, ele realmente tinha gostos estranhos. Ao invés de sugar o sangue de suas vítimas, ele mergulhava pedaços de pão no sangue delas e comia. Vlad III era o segundo filho de Vlad Dracul, que era governante da Valáquia, a atual Romênia. Um manuscrito do alemão Michael Beheim, do século XV, narra a história de um louco sedento de sangue chamado Drácula da Valáquia, nascido por volta de 1431. O manuscrito afirma que Vlad gostava de fazer festas e convidava pessoas para jantar em sua casa. E quando terminavam de comer, ele as matava e deixava os seus corpos pendurados em estacas de madeira para o sangue escorrer e consumir depois. Quando criança, Drácula viveu em um período de guerra constante. A Valáquia ficava na fronteira de grandes impérios, inclusive o otomano. Aos 11 anos, ele, seu pai e seu irmão foram capturados pelos otomanos e presos por 1 ano. Depois de 1 ano, seu pai foi libertado, mas ele e seu irmão foram mantidos prisioneiros para garantir que seu pai continuasse a governar em favor dos otomanos. Posteriormente, Drácula foi aprisionado pelos turcos e depois pelos húngaros. O pai de Drácula foi assassinado ao mesmo tempo em que seu irmão mais velho foi cegado com estacas de ferro em brasa e depois enterrado vivo. Este foi um momento de uma drástica mudança na vida de Drácula, o que fez com que ele ficasse conhecido como uma máquina de matar. Drácula significa filho do dragão, então o nome Drácula não era apenas feito especificamente para um romance gótico, já que ele próprio, Vlad III, na verdade preferia ser chamado de Drácula. Seu pai, Vlad II, era membro de uma sociedade secreta conhecida como Ordem do Dragão. Ele era tão orgulhoso de ser um membro da ordem que teve seu nome alterado para Dracul, que em romeno significa dragão. Mais tarde, Vlad III também se envolveu com essa sociedade, onde mudou seu nome para Drácula, sendo chamado posteriormente de Filho do Dragão. Durante o seu reinado, Vlad estava em constante ameaça dos vizinhos turcos que tentavam expulsá-lo de sua terra. Durante uma batalha, quando percebeu que estava sendo acuado, ordenou que suas tropas recuassem, mas ao fazer isso, também incendiou suas próprias aldeias, matando todos, de modo que quando os turcos passassem pelas suas aldeias, não podiam ter a satisfação de matar seu povo. Ao mesmo tempo, Vlad envenenou os seus próprios poços para impedir que o inimigo bebesse daquela água. Na mente do inimigo, isso gerou muito medo e diziam: se ele faz isso com seu próprio povo, o que ele seria capaz de fazer conosco? Outro caso bem conhecido de sua guerra psicológica foi em 1462, quando o governante de Constantinopla, Mehmed II, enviou um exército de cerca de 300 mil soldados para atacar o exército de Vlad nas margens do rio Danúbio. Após uma curta batalha, o pequeno exército de Vlad fez uma retirada estratégica, queimando depósitos de comida e envenenando poços enquanto se retiravam. Isso para impedir que o exército inimigo pudesse comer e beber. Finalmente, Vlad ordenou que um exército de 10 mil soldados atacasse o exército de Mehmed na calada da noite, enfraquecendo ainda mais o já debilitado e faminto exército. Apesar desses contratempos, Mehmed continuou sua marcha em direção a Targovist e quando eles chegaram, foram recebidos pela visão de 20 mil prisioneiros turcos, homens, mulheres e crianças, empalados fora dos muros da cidade. Este ato final convenceu Mehmed a retirar seu exército, afirmando
que não poderia conquistar o país de um homem capaz de fazer coisas tão horríveis. Está muito bem documentado que Drácula gostava de uma boa risada. A história diz que ele realmente gostava de praticar todo tipo de tortura e causar dor e sofrimento às pessoas, e que era conhecido por fazer algumas piadas incrivelmente mórbidas sobre suas vítimas enquanto elas morriam. Um exemplo disso é que Drácula sempre comentava sobre como suas vítimas se contorciam como sapos e achava graça nisso. Estas são imagens do Museu de Bran, na Transilvânia. Os objetos revelam os vários métodos de tortura que ele praticava. Registros da época mostram que Vlad III tinha mais de um castelo e que praticava tortura em quase todos eles. A literatura romena também afirma que ele estudou, aprendeu e desenvolveu seus métodos enquanto estava preso com os turcos. Temido e respeitado por todos, Drácula sempre gostou de subjugar e mostrar seu poder. Para mostrar o quanto as pessoas o temiam, ele colocou um cálice de ouro no meio da praça da cidade e permitiu que as pessoas bebessem nele. Mas a taça tinha que permanecer no meio da praça o tempo todo. Você quer saber os resultados disso? Nenhuma única pessoa bebeu naquele cálice. Todo mundo tinha muito medo de tirar o cálice do lugar e ser condenado à morte. Drácula ainda é elogiado nos dias de hoje. Além da interpretação do livro de Bram Stoker, em 1897, o ex-presidente romeno Nicolae Ceausescu, que foi governante comunista da Romênia entre 1965 e 1989, elogiou o patriotismo de Vlad para se promover politicamente e também sua agenda nacionalista que visava húngaros e outras minorias étnicas da Transilvânia. Ao mesmo tempo que Vlad III é lembrado pela maior parte do mundo, principalmente por sua brutalidade e desejos mórbidos, os romenos o consideram um herói nacional e dizem que o que ele fez foi para a preservação da Romênia contra enormes dificuldades do passado e ajudou muito a nação a ser o que é hoje. Na verdade, ele ainda tem uma legião de fãs e muitos até gostariam de ser como ele. Pedágio da morte. Não há dúvidas de que Drácula era um homem doentio e sádico e foi supostamente responsável por pelo menos 40 mil mortes. E há outros relatos afirmando que o número de mortos passa de 100 mil. Sob o seu comando, a taxa de criminalidade era extremamente baixa, pois as pessoas temiam ser descobertas e punidas por ele. Como qualquer reinado, este também chegou ao fim. Drácula acabou sendo capturado durante a invasão turca e foi decapitado por todos os seus crimes. Sua cabeça foi então dada ao sultão, que a pendurou numa estaca fora do seu castelo para que todos pudessem ver, marcando assim o fim do seu reinado de terror. O corpo desapareceu. Apesar de seu reinado ter acabado nas mãos da invasão turca, seu legado ainda assombra a todos até hoje. Logo depois que sua cabeça foi exposta em frente ao seu próprio castelo, seu corpo foi enterrado no mosteiro de Snagov, nos arredores de Bucareste. No entanto, relatos afirmam que seu corpo nunca foi encontrado lá, supondo que alguém foi até sua sepultura e roubou o corpo logo após sua morte, ou que Vlad III ressuscitou dos mortos, reencarnado como Drácula, um vampiro imortal que suga o sangue das pessoas. É fato que muitos mitos e lendas vêm de algum acontecimento do passado. O que você pensa disso? Você acredita que Drácula ainda vive? Deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Lembre-se também de clicar no sino para receber as notificações do YouTube sempre que tiver um novo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.